Fala galerinha, começar mais uma aulinha aí com o professor Vitor Moreira Lima, Enem, Matemática e suas tecnologias, Geometria Spatial, Geometria Espacial. Hoje nós vamos trabalhar apenas com pirâmide. Lembrar que a definição de pirâmide é um plano e um ponto, um plano e um ponto, um plano e um ponto. A pirâmide mais perfeita de todas é o cone, né, que seria a base circunferência, né, onde a base é uma circunferência, base circular. Antes de começar a nossa aulite, vamos o quê? Curtir uma musiquinha, galera. Vamos que vamos? Musiquinha para começar a aulite. Vamos que vamos, então. Opa, tá meio sujo esses meus óculos, dá uma limpadinha aqui. A blusa da Cultive é tão boa que dá até pra limpar os óculos. Tchica, tchica, tchica. Beleza, galera? Vamos começar lá então, aula de exercícios, geometria espacial, pirâmide. Então vamos nessa. Um enfeite em formato de pirâmide regular e de base quadrada tem o lado da base medindo 10 centímetros e a altura 30 centímetros. Qual é o volume em centímetros cúbicos, dessa pirâmide? Então aqui nós vamos fazer o desenho. Base quadrada, um pontinho lá, aqui. Que pirâmide bonita, professor! Bonitona, né? Então, vou fazer um pontão maior aqui. Ele diz que o lado da base mede 10 centímetros. Então, esse cara, 10 centímetros. E a altura da minha pirâmide, H, tá? Mede 30 centímetros. Calcule o volume em centímetro cúbico. Tá certo? Então, como que eu calculo o volume de uma pirâmide, galera? Então, olha só. O volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura divididos por 3. Se essa base é uma base quadrada, a área é lado vezes lado. E foi dado o lado para a gente, né? Olha só, 10 centímetros. Portanto, 10 ao quadrado vezes a altura, que é 30 divididos por 3. Posso cortar esse cara com esse cara aqui, fica 10. Portanto, o volume da pirâmide é 10 ao cubo, que é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos. Tá aí, galera. Sem problema nenhum resolver esse primeiro exercício. Importante, muito importante, conhecer a fórmula. Para toda e qualquer pirâmide, o seu volume é definido como área da base vezes a altura divididos por 3. Tá certo? Então, vamos continuar para mais um exercício aí. Atenção. Considere uma pirâmide triangular. Beleza. Sabe-se que a altura da pirâmide é de 5 metros e a aresta lateral mede 9 metros. Calcule a medida do centro da base até um vértice da base. Então, eu tenho uma pirâmide triangular. Está aqui a minha pirâmide triangular. Ele diz que a altura dessa pirâmide, a altura H dessa pirâmide é igual a 5 metros. A aresta lateral dessa pirâmide, né, nós temos aqui 3 arestas, né, laterais, ela vale... Ixi, Maria, meu desenho aqui parece que a base é quadrangular. Vamos apagar tudo aqui. Então, aqui, beleza. Vou colocar um ponto aqui, aqui. Agora sim. Tá vendo? Ela tá de fundo lá. Então, a altura H vale 5 metros, certo? E a aresta lateral mede 9 metros. Então, a aresta lateral é essa aresta aqui.
tá certo? Vamos chamar ela de L, 9 metros. Calcule a medida do centro da base até o vértice, essa medida aqui. Só lembrar, galera, se você tem uma pirâmide de base triangular inscrita numa circunferência, esse cara que ele pediu aí é o nosso raio, tá certo? Então eu tenho que encontrar alguma relação que envolva o raio. Eu posso fazer, galera, um triângulo retângulo envolvendo exatamente o quê? Vamos fazer esse triângulo retângulo aí? Posso fazer um triângulo retângulo envolvendo o seguinte, essa medida é o L, essa medida é H e essa medida é o raio. Eu não sou muito fã de decorar fórmula, só do volume que eu acho necessário. Mas todas as outras, para encontrar as grandezas dentro de uma pirâmide, é bom você conhecer a pirâmide, desenhar a pirâmide, para você fazer os triângulos, tá legal? Então eu vou dizer que L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado, certo? E esse R, lembrando que eu fiz o desenho seguinte, eu inscrevi essa base triangular dentro de uma circunferência, e esse cara é o meu raio aqui. Então L, qual que é a medida do lado, né? Do lado lateral? É 9. Então vai ficar 81, que é 9 ao quadrado, é igual a 25 mais R ao quadrado. Tá certo? Portanto, R ao quadrado é 81 menos 25. R ao quadrado é igual. Vamos fazer essa conta? 81 menos 25. Pede emprestado aqui, fica 7, fica 11. Fica 6, fica 5. 56. R, portanto, é raiz de 56 unidade metros. Posso fatorar esse R, tá, galera? Se você quiser fatorar, não tem problema, tá? Tranquilo? Beleza pura? Mais um exercício aí, tranquilito, né? Vamos para o próximo. Mais atenção, porque esse vai envolver um pouquinho mais de passos, tá? Uma pirâmide de base quadrada, então aqui eu tenho minha base quadrada, tem 18 metros de altura e 20 metros de apótema lateral. Calcule a área da base e o volume da pirâmide. Então aqui eu tenho a minha pirâmide quadrada, tá certo? O que é esse apótema lateral, tá? O apótema lateral vem das faces lateral. É a altura dessa face aqui, tá certo? A altura dessa face, ou a altura dessa, ou a altura dessa, a altura dessas quatro faces é chamado de apótema da pirâmide ou apótema lateral, tá? Como é uma base quadrada, novamente, eu posso fazer a área fazendo lado vezes lado. Estão vendo esse triângulo que eu fiz aqui dentro pontilhadinho? Perceba que ele tem como medida o H, o apótema, e esse cara é a metade da base, né? A metade do lado da base, tá certo? Então eu vou apagar aqui e vou fazer mais bonito esse cara. Tá aí o triângulo retângulo que eu preciso. De novo, pessoal, olha só, ele me deu a altura, me deu o apótema lateral e quer que eu calcule a área da base. Eu preciso formar um triângulo onde apareça o apótema lateral e essa altura. Que triângulo que é esse? É esse triângulo aqui, ó. Então fica a dica. Para você usar o apótema lateral, você usa o que a gente chama de metade do lado, quando a base é quadrada. Se você usar o apótema da base, no caso da pirâmide com base triangular, você vai usar a aresta lateral. Então, é bom você conhecer todos os elementos de uma pirâmide. Então, meu triângulo retângulo, certo? Meu triângulo retângulo é, novamente, esse cara aqui. Onde isso é 9, que é a metade... Não, opa, não. Aqui não é 9, não. A altura é 18. A altura é 18. Então, aqui a altura é 18. Isso aqui, que é o apótema lateral, ele nos deu, né? Vale 20, correto? E eu vou calcular essa medida que eu vou chamar de x, tudo bem? Então, vai ficar lá 20 ao quadrado igual a 18 ao quadrado mais x ao quadrado. 20 ao quadrado é 400. 18 ao quadrado, vamos armar aqui.
8 vezes 8, 64, vão 6. 8 vezes 1, 8. Com 6, 14. Mais 8 mais 1. 4, 2, vai 1, 324. Mais x ao quadrado. Joga para cá, fica x ao quadrado igual a 400 menos 324. X ao quadrado igual 630, 76, é isso? 76. Então, x é igual a raiz de 76. Só que tem um detalhe, certo? Só que tem um detalhe. Essa medida x é a metade da base. Então, se a base é 2, se a base é L, por exemplo, vamos chamar isso aqui de L, isso aqui é L sobre 2, tá certo? E esse L sobre 2 a gente encontrou, que é raiz de 76. Então, o lado da minha base é 2 raiz de 76. E a área da base é L ao quadrado. Então, vai ser 4 vezes 76. Eita, engasguei aqui. Que é igual a 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 70, 280. Com 2, 304. Vamos conferir? 24 vão 2. 3 vezes 4, 28. 304. Essa é a medida da área da base. Então, a área da base foi. Agora eu preciso saber o quê? O volume, né? Qual que é, pessoal, a fórmula do volume? Volume é a área da base vezes a altura sobre 3. Volume é, quanto vale a área da base? 304, né? Quanto vale a altura? 18 sobre 3. Corta aqui, fica 6. O volume é igual a 1.824 metros cúbicos. Está aí. 6 vezes 300, 1.800. 6 vezes 4, 24. 1.824 metros cúbicos. Tá legal? Então, esse problema, perceba que envolveu um pouco mais de raciocínio. Por quê? Porque a gente tem que envolver o triângulo certo com os dados corretos. Tá legal? E deu um número assim meio complicado, com raiz, mas a gente debulhou, né? Maravilha? Certinho. Volume em metro cúbico, porque as medidas estavam em metro, tá? Vamos para o próximo. Uma pirâmide regular quadrada. Então, novamente, a pirâmide quadrada lá, que a gente já está craque. A aresta lateral mede 5 centímetros, então vale 5, e a altura mede 4. Calcule o volume. Então, vamos lá. Esse cara aqui vale 5 e a altura vale 4. Eu preciso calcular o valor desse lado aqui, tá certo? Beleza pura? Só que para calcular o valor desse lado, eu poderia usar o triângulo que a gente fez no exercício anterior, usando o apótema dessa pirâmide, só que eu não tenho. Então, primeiramente, o que eu vou ter que fazer? Ó, se ele me deu a aresta lateral, que é esse cara aqui, eu posso fazer um triângulo retângulo assim, ó. Beleza? Tudo bem? Então, olha como é que vai ficar. Meu triângulo retângulo aí, vai ficar assim, ó. Isso aqui é a aresta lateral que vale 5, essa aqui é a altura que vale 4, esse cara aqui vale x, tá certo? Então, x ao quadrado mais 16 igual a 25. X igual a 9, x ao quadrado igual a 9, x igual a 3, tá? Ou seja, esse cara aqui, que se eu tiver uma circunferência, é o raio, vale 3, beleza? Maravilha. Para calcular o volume, eu preciso saber a área da base. Então, se isso aqui vale 3, eu posso construir um triângulo retângulo aqui, ó. Tá certo? E esse triângulo retângulo, perceba, é um triângulo retângulo isósceles, galera. Por que ele é isósceles? Porque esse lado é igual a esse lado, já que a base é quadrada. Então, vai ficar assim, ó. 3 igual a x e x. Então, vai ficar 3 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Certo? Então, 9 é igual a 2x ao quadrado. 9 sobre 2 igual a x. X é igual a
Raiz quadrada disso. Fica 3 sobre raiz de 2, racionalizando, 3 raiz de 2 sobre 2. Esse é o valor, tá? Desse carinha aqui, dessa medida, dessa metadinha aqui. 3 raiz de 2 sobre 2. Se isso é 3 raiz de 2 sobre 2, o lado inteiro é o dobro. É 6 raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Simplificando isso aqui, 3 raiz de 2. Ou seja, o volume vai ser igual à área da base. O que é a área da base, galera? Como essa base é quadrada, vai ser lado ao quadrado. Tá certo? Então, volume igual a área da base vezes a altura sobre 3. Tá certo? Maravilha pura? Então, vai ficar assim, ó. A área da base é 3 raiz de 2 ao quadrado. Vezes a altura, que é 5. Não é isso? Não. E a altura mede 4. Então, tá. A altura mede 4. Tudo isso sobre 3. Então, 3 raiz de 2 ao quadrado dá 9 vezes 2. 9 vezes 2 vezes 4 sobre 3. Então, eu corto esse 3 com esse 9, fica 3. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24 centímetros cúbicos é o volume. Então, só aqui, galera, vou apagar e só mostrar os triângulos que eu usei. Primeiro passo, eu usei esse triângulo aqui, ó, onde a altura mede 4, a aresta lateral mede 5, isso é x. Logo, x igual a 3. Esse 3 eu posso chamar de raio também, tá certo? Eu tenho uma base quadrada, instinta numa circunferência, foi esse cara que eu encontrei. Aí eu fiz o outro triângulo retângulo. O segundo passo foi esse triângulo retângulo aqui, ó, onde esse cara é a metade do lado, esse cara é a metade do lado e esse cara é a minha hipotenusa, que é o 3. Daí eu fiz isso e encontrei a medida do lado da base. Aí elevei ao quadrado para encontrar a sua área e multipliquei pela altura que já foi dado no problema. Tá certo? Belezinha pura? Maravilha? Vamos embora então. Uma pirâmide está inscrita num cubo, como mostra a figura. Olha quem apareceu aí. De novo. Olha quem apareceu aí. Sabendo que o volume da pirâmide é de 6 metros cúbicos, então o volume do cubo em metros cúbicos é igual a... Pessoal, então um detalhe aqui, ó. Perceba que a altura dessa pirâmide aqui é igual ao lado desse meu desenho, certo? Então, se a altura é igual ao lado, a base também é igual ao lado. Então, eu posso escrever o volume assim, ó. A área da base vezes a altura divididos por 3. Só que eu descobri que a altura é igual ao lado da base. Então, eu posso escrever h ao quadrado vezes h sobre 3. O macete nesse problema é perceber que a altura da pirâmide é igual ao seu lado do cubo e que também é igual ao lado da base dessa pirâmide. Tá certo? Então, como ele disse que o volume vale 6, qual que é o volume do cubo? É lado ao cubo, certo? Eu preciso calcular, portanto, o lado, que é a mesma coisa que a altura. Então, vai ficar o seguinte, ó, o volume, que é h ao cubo sobre 3, é igual a 6. Então, h ao cubo é igual a 18, h é igual a raiz de 18, certo? Logo, o volume desse cubo vai ser igual a lado ao cubo, né? Que é h ao cubo. Então, o volume do cubo é igual a raiz cúbica de 18 elevado ao cubo, que dá o próprio 18 centímetros cúbicos ou metros cúbicos? Agora eu não lembro. Metros cúbicos. Tá aí, galera. Metros cúbicos. Ou seja, o volume da pirâmide é 1/3 do volume do cubo. Maravilha? Tranquilo, né? Então, o segredo no problema 5 foi perceber que a altura da pirâmide é igual ao lado da base.
Fazendo isso, a gente resolve o problema, tá? Determine o volume de uma pirâmide regular hexagonal. Então, hexagonal. Então, são 6 lados essa nossa base, tá certo? Tá aí. Feiosa, né? Vou fazer uma mais caprichada. Fazer uma mais caprichada que vocês merecem. Então, vamos lá. Aí, já deu um upgrade. Aí. Tá aí, melhorou. Determine o volume de uma pirâmide regular hexagonal de altura igual a 30 centímetros e aresta da base igual a, eu vou colocar aresta da base, vou colocar exatamente o que ele falou, igual a 20 centímetros, mas esse pode ser o apótema, né? Vou colocar lado da base, tá? Então ele me deu a altura e esse cara aqui. Tá certo? A área da base de um hexágono, eu posso fazer 6 triângulos equiláteros ali, tá certo? Como calcular a área de um triângulo? Base vezes altura divididos por 2. Então eu tenho a altura e o lado. O que eu preciso para calcular o volume? A área da base vezes a altura sobre 3. A altura eu já tenho, preciso calcular a área da base. Só que ele falou, ó, a aresta da base vale 20 centímetros. Isso aqui vale 20 centímetros, tudo bem? 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros. Alright? Alright. Aí tem um macetinho. Olha só. A altura de um triângulo equilátero é igual a... hortaliça, leve 3, pague 2. Tá certo? Esse é o macetinho. Como a altura é igual ao lado, eu vou ter que a altura é igual a 20 raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho 10 raiz de 3. Então, eu vou fazer base vezes altura divididos por 2. Então, vamos lá. Área de um triângulo. Base vezes altura divididos por 2. A área de um triângulo vai ser... Qual é a base dele? A base dele é a aresta da base, que vale 20. Qual é a altura? A altura de um triângulo equilátero, lado raiz de 3 sobre 2. A gente já colocou 10 raiz de 3. Tudo isso sobre 2. Posso cortar aqui, fica 5, fica 100 raiz de 3. Área de um triângulo. Como eu tenho um hexágono, eu vou ter 6 triângulos. Então, a área total é 6 vezes aquela área de um triângulo. 600. Vamos ver se é centímetro cúbico ou metro cúbico. Centímetro cúbico. Centímetro cúbico. Portanto, o volume dessa minha pirâmide vai ser essa área, certo? Vezes a altura que foi dada, que é 30 centímetros, certo? Isso tudo divididos por 3. Posso cortar esse com esse, dá 10. O volume, vou colocar aqui embaixo, é 6 vezes 10 a terceira raiz de 3 centímetros cúbicos. Um macetinho, tá? Um macetinho. Professor, mas o senhor usou aqui uma fórmula que não foi uma fórmula dada. Foi uma fórmula que você falou. Como que eu poderia fazer isso sem conhecer essa fórmula? A altura de um triângulo equilátero é uma fórmula muito boa para você decorar. Ó, hortaliça, leve 3, pague 2. Altura é igual a lado, raiz de 3 sobre 2. Se você quisesse fazer, tá, a continha, você podia fazer assim, ó, esse cara aqui, fazer um triângulo retângulo com isso, tá? Como é um triângulo equilátero, eu sei que isso é igual a esse, então esse é metade. Ficaria meu triângulo assim, ó. A hipotenusa vale 20. Isso aqui é meu H e isso aqui vale 10, certo? Ficaria 20 ao quadrado, 20 ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais H ao quadrado, tá certo? Vou resolver isso aqui para você. Vai ficar 400 menos 100 igual a H ao quadrado. H é igual a raiz de 300. Ah, professor, deu raiz de 300, não deu 10 raiz de 3. Karma. Só que 300 não é a mesma coisa que 100 vezes 3? Raiz de 100 não é 10? Está aí, ó. 10 raiz de 3.
Ah, professor, você consegue fazer sem decorar a fórmula. Claro, só conhecer triângulo retângulo, galera. Outra forma de você encontrar a área do triângulo sem usar a equaçãozinha da altura. Beleza pura? Então, mais uma aulinha aí que nós debulhamos. Debulhamos. E agora você tem que fazer o quê? Assista a nossa aula quantas vezes for necessária para fazer todos esses exercícios. Ainda vai ter... Nós temos aí só pirâmide, né? Assiste nossa aula sobre o cone, assiste nossa aula sobre o cubo, assiste nossa aula sobre o prisma, sobre a esfera e depois tem a geometria espacial, tudo junto. Valeu? Fui! Um beijo, fica com Deus. Passa aqui na frente, ó.